verso 3. Você já tinha aberto no verso 3? É? Tá rápido, hein, filho? Meu Deus. Ou tá tendo dom de revelação aí também? A unção que você respeita, você atrai ela. Jesus. Amém? Está escrito assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vou repetir. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa noite o Deus do livramento vai se manifestar aqui. Agora pela tarde, um pouco antes de nos arrumarmos para vir para a igreja, eu estava meditando neste salmo. O Salmo 91, ele é um clássico. Eu acredito que 99% de todas as pessoas que aqui estão e que nos acompanham pela internet, alguma vez na vida já leu o Salmo 91. Quem já leu o Salmo 91? As pessoas têm o costume de deixar aberta a Bíblia no Salmo 91, com a crença de que, com a Bíblia aberta neste salmo, estarão protegidos, estarão livres do mal. O Salmo 91, ele é carregado de significados, de revelação. O Salmo 91 é um texto muito forte. É tão forte que, pasme, ele é usado até mesmo em outras religiões. Em outros lugares, além da igreja, além desse contexto cristão, eles também lêem o Salmo 91. Salmo 91, ele é um salmo que na sua epígrafe, ele é um salmo realmente de proteção. E hoje, quando eu estava lendo este salmo, eu peço que você redobre a sua atenção. Nós estamos em batalha espiritual e quando eu cheguei aqui na igreja eu comecei a passar mal. Eu falei para o meu líder de mídia, eu estava passando mal. Ao ler este salmo eu me lembrei de um episódio da minha vida. Quando eu tinha 10 para 11 anos de idade. Eu morava na cidade de Catanduva, São Paulo. E eu me lembro que eu aprendi a fazer arapuca. Quem sabe o que é uma arapuca? Levanta a mão. Eu e os meninos do meu bairro, vizinhos, próximo à minha casa,
nós começamos a fazer arapuca. E eu fiz uma arapuca tão bonita. E eu armei aquela arapuca debaixo de um pé de limão. Coloquei grãos, pedacinho de pão. E fiquei escondido, esperando a pombinha, aquelas rolinhas, pombinha, vim buscar o pão. De repente, 2 pombinhas entrou, a arapuca armou, peguei as 2, bati a cabeça delas, levei para minha mãe e falei assim: tira as penas, eu quero frita à noite. Só eu que comi. Eu era meio menino do mato, sabe? Mesmo morando em cidade grande. Talvez é por isso que eu tenho algumas cicatrizes de cortes. E eu me lembrei deste episódio, lendo esse texto. Porque não é diferente a maneira como o adversário das nossas almas trabalha. Não é diferente da maneira como o diabo age. É semelhante àquele menino arteiro que ficou só esperando. Sabe o que é interessante? É que eu ficava fazendo assim para os outros meninos, assim, ó. Silêncio. Vai assustar a pombinha. Porque para a captura ser bem sucedida, não pode ter barulho. Porque se tiver barulho, a presa vai embora. Aí talvez você está pensando assim, mas o que tem a ver com o texto? Você sabe o que é laço do passarinheiro? Você já leu diversas vezes esse texto. Você tem uma Bíblia aberta lá na tua casa com a página amarela. Você sabe o que é o laço do passarinheiro? Você sabe o que é peste perniciosa? Porque eu quero explicar hoje o que é. Para você sair daqui hoje ciente, sabendo do que Deus está livrando você a partir de hoje. Porque quando eu entrei aqui, veio no meu coração: essa é a noite do Deus do livramento. Olha para essa pessoa que está próxima a você e diga assim: essa é a noite do Deus do livramento. O Espírito do Senhor, Ele está nos revelando, através desse texto que nós lemos, do Salmo 91, verso 3. Está nos revelando que nem todo ataque vem com barulho. Não. O diabo não faz barulho. Entenda que alguns ataques chegam com armadilhas disfarçadas. Outros chegam com processos lentos, silenciosos e corrosivos. Então presta atenção. Entenda que todos os dias tem laços sendo armados. Todos os dias tem pestes tentando se espalhar.
entre nós e em nós. Mas essa é a noite que Deus me usa como profeta para declarar que o Deus do livramento começa a colocar por terra todo laço, começa a colocar por terra todo mal, começa a colocar por terra toda peste perniciosa. Entenda que o Salmo 91, ele não é apenas uma promessa de proteção, não. O Salmo 91, ele é um alerta espiritual. Repita comigo, o Salmo 91 é um alerta espiritual. Agora levanta a mão e diga assim: eu vou ficar atento a esse alerta para permanecer vivo, livre e cheio da presença. Então presta atenção. Coloca novamente o texto, filho. Vamos analisar o texto. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Repita comigo, laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro fala-nos de um ataque do inimigo, mas é um ataque com sutileza. Não faz barulho, não tem ruído. Não avisa quando vai se manifestar. Sabe o que é pior? É que muitas das vezes esses laços não se parecem com perigo. Não tem uma plaquinha dizendo perigo. E por não ter uma plaquinha, você pensa que é inofensivo. Quem está comigo? Então, profeticamente, espiritualmente, o que é o laço do passarinheiro? Na Bíblia, o laço do passarinheiro representa, primeiro, escolhas aparentemente inofensivas. No primeiro momento, parece ser uma escolha inofensiva. Só que é um laço do inimigo para afastar você da presença de Deus. Às vezes ele vem em forma de oportunidade. Mas é laço. Caiu, não tem como sair. Parecia ser bênção, mas se transforma em maldição. Já percebeu? Que tem muita bênção se transformando em maldição na vida de algumas pessoas? E você até achou que era Deus. Mas o diabo sabe trabalhar. Porque a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Eu posso falar uma coisa para você? Nós estamos vivendo um tempo que hoje tudo é gospel. Tudo é gospel. Quem está me entendendo aqui? Hoje em dia muita gente falando de fé e vivendo longe dela. Hoje em dia muita gente falando de Deus, mas o coração está bem distante dele. Segundo,
O laço representa relacionamentos que drenam, que minam, que destrói a sua fé. Relacionamentos que parecem inofensivos. E você vai se deixando se envolver. Vai se envolvendo. Às vezes é um relacionamento amoroso, às vezes são amizades. E você vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo. E daqui a pouco, você já não tem mais ânimo. Você já não tem mais força espiritual. Você já não tem mais fé. Daqui a pouco, você não percebe. Mas já faz uma semana, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias que nem orar na sua casa você ora mais. Relacionamentos, pessoas que não comungam da sua fé, que não compartilham da mesma espiritualidade. Pessoas que não estão alinhadas no mesmo propósito que você está. E começa a desconectar você. Começa a afastar você do propósito, das promessas. E vai afastando você. Mas você não percebe. Pergunta por quê? Porque não tem barulho. E você está confundindo esse silêncio com paz. Nem todo silêncio é sinal de paz. Você precisa entender que no mundo animal, todo animal predador, antes de atacar sua presa, ele não faz barulho. Você já viu uma onça se preparando para um ataque? Eu nunca vi de perto uma onça atacando, mas eu já vi a minha gatinha. Eu tenho uma gatinha de 1 ano chamada Mia. Aí a Mia, ela apronta todas. Se acha a rainha da casa. Aí esses dias ela começou miar, 6 da manhã, miar. Aí eu levantei, já estava levantando mesmo, coloquei ração. Não é ração. Abri a torneira do banheiro, que ela só toma água na torneira do banheiro. Não era também. Coloquei a caixinha de areia, não era. Daqui a pouco eu na cozinha pegando água para mim, escutei o barulho dos passarinhos na garagem. Eu só abri a porta. Quando ela saiu, ela já acionou o rebaixamento das perninhas, das patas. E foi assim, ó. E a orelhinha fazendo assim, ó. O passarinho estava perto do carro, ela deu um bote. Não pegou, graças a Deus. Mas ela foi só no silêncio. Instinto felino. Já viu uma cobra quando vai dar o bote? Ela primeiro avisa, depois parece que ela afasta. Na verdade, aquele afastamento é só para impulsionar o ataque. Assim também é o diabo. Você vai se envolvendo com certas amizades, com certas pessoas, não comunga da sua fé, e você vai se envolvendo. Daqui a pouco nem força para estar em um culto como esse você tem mais. Daqui a pouco 15, 20, 1 mês longe da igreja, sem tomar Santa Ceia, para você é normal. Relacionamentos que drenam a sua espiritualidade, a sua fé em Deus. Caiu no laço. Se envolveu com quem não era para se envolver. Se relacionou com quem não era para se relacionar.
Porque você tem que entender que tem pessoas que quando você começa a se aproximar delas, já percebeu? Vai roubando a nossa alegria. Percebeu o quão alegre você era? Bastou sentar na roda do escarnecedor. Roubou aquilo que o salmista chama de alegria da salvação. Roubou. É aquela conversinha inofensiva. E você vai se envolvendo naquela conversinha. Por quê? Porque tem aparência de espiritualidade. É por isso que eu sou esperto com gente religiosa. Porque um religioso endemoniado, ele é um perigo. Por quê? Porque ele tem a aparência de piedade. Ele tem a aparência de ser muito crente. As fofocas geralmente é assim, ó. Então, eu vou falar aqui para a gente orar. Eu vou trazer um assunto aqui, mas é para a gente orar pelo nosso pastor. Demônio. Se tem um desses lá na sua célula, na sua igreja, ou aqui mesmo, você vai apontar a mão e vai falar assim: sai daqui, ô demônio. Eu tenho autorização de Deus e do meu pastor para te mandar embora. Isso não é intercessão, é fofoca. Não, mas olha, eu sonhei. Você sonhou? Sonhou com o quê? Aí ele começa a descrever um sonho que daqui a pouco ele fala: e eu estou sabendo, é mentira, a mentira do diabo. Eu cansei de ver pessoas denominadas profeta ficar ligando, um monte de gente falando: eu sonhei isso aqui com você, viu? Ó, não sei o que, não sei o que. Desliga, liga para outro. Ó, eu sonhei isso aqui com você. Eu falei: caramba, quantos sonhos você teve, cara? Mano do céu, hein? Você tá... Que loucura é essa aí, cara? Eu não estou dizendo que sonho não é de Deus. Cuidado que todo excesso revela uma falta. Muito excesso de espiritualidade. Eu já nem me relaciono com gente assim. Quem está entendendo? Prefiro me relacionar com o pecador, que está aqui clamando por misericórdia e pedindo perdão todo dia. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: você está entendendo? Aí você vai se envolvendo, caindo no laço. Uma conversa atravessada. Se relacionou com quem não devia. Terceiro laço: distrações que rouba o altar de Deus do teu coração. Distrações. E hoje o que mais tem são distrações. Quer um exemplo clássico da nossa geração? Pergunte qual? Pensa num instrumento que pode ser uma bênção, mas pensa num instrumento que pode virar uma desgraça, deixar uma pessoa improdutiva. É comprovado, toda pessoa que já acorda com o celular na mão e perde 30, 40 minutos em cima da cama com o celular na mão, ela fica improdutiva no restante do dia. São as pequenas distrações, vai te distraindo, distraindo, distraindo. Daqui a pouco, o altar de Deus que queimava dentro do teu coração já não queima mais. Aquela chama que ardia no peito já não arde mais. Por quê? Porque não te satisfaz. Você precisa de entretenimento para se satisfazer. Caiu no laço. Posso continuar? Eu estou vendo que vocês estão prestando atenção. Posso continuar? Eu amo pregar na minha igreja. Obrigado, Jesus.
Você precisa entender que são pequenas concessões que produz grandes prisões espirituais na sua vida. São as pequenas concessões que você vai dando, Daqui a pouco você está dentro de uma prisão que não tem como sair. Cantava, não canta mais, caiu no laço. Pregava, não prega mais, por quê? Caiu no laço. Orava, não ora mais, por quê? Porque caiu no laço. Jejuava, não jejua mais, por quê? Caiu no laço. Consagrava, não consagra mais, por quê? Caiu no laço. Ia para vigília, não vai mais, por quê? Caiu no laço. Levantava 3 da manhã, era como se fosse um despertador. Hoje já não levanta mais. Pessoas que o laço pegou, e você foi se deixando levar, se deixando levar, se deixando levar, e você não percebeu que o diabo estava fazendo você de presa. Mas projeta para mim Salmo 124, Salmo 124 verso 7, porque a partir desta noite você vai declarar como Davi declarou, e você vai declarar: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou e nós escapamos. Eu quero declarar nessa noite que o laço vai quebrar. O laço que o diabo preparou para você vai quebrar. O laço que o diabo preparou para tua casa vai quebrar. O laço que o diabo preparou para o teu casamento vai quebrar. O laço que o diabo preparou para o teu marido vai quebrar. O laço que o diabo preparou para matar a tua fé vai quebrar. E você vai declarar: a minha alma escapou. Você precisa entender que ser crente não significa que não vai ter laço. Vai ter laço. Não é porque você é crente que você é imune aos ataques do maligno. Não é porque você é crente que vem na igreja de terça-feira que você é imune às tentações. Vai ter tentação todo dia. Lembra do José, filho de Jacob, filho de Jacó, cheio de promessa de Deus, vindo de uma linhagem patriarcal, menino de Deus, foi traído, jogado numa cisterna, vendido como escravo. Mas tudo isso aí é prova, não é laço. Foi uma prova na vida dele. O que é laço, pastor? Laço é a mulher de seu senhor, a esposa do Potifar. Eu vou te falar, já vou te adiantar, não deveria ser, deveria ser, irmão, você não tem ideia não. A gente está falando de uma egípcia, só que não é uma egípcia do meio do povo, é uma egípcia esposa de oficial. O que significa, pastor? As melhores maquiagens, as melhores vestes, as melhores joias, as melhores roupas. Você consegue imaginar comigo uma mulher super atraente? Quem consegue imaginar aí? O José para lá e para cá, cheio de promessa de Deus. O que ela fez? Colocou o baby doll. Quando ele passou na porta, viu que a porta estava aberta, não estava fechada. Ela falou assim: escravo, vem fazer um serviço aqui. Ele é escravo, tem que obedecer. Quando ele entra, ela fala: vai deitar comigo hoje. Olha para essa pessoa e fala: e aí? Você acha que o menino não tremeu? Você acha que ele não sentiu nada? Testosterona lá em cima. Você tem que entender que o hormônio não se converte.
Já percebeu que a palavra hormônio parece com demônio? Você pode batizar 30 vezes, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser. O José olhou, a carne dele está dizendo vai. Só que é um menino que tem consciência. É um menino que avalia os danos. Na hora ele lembrou do seu pai e lembrou do Deus do seu pai. Prova para mim, pastor, é só ler o texto. A resposta dele foi: não vou pecar, nem contra o meu Deus, nem contra o Deus do meu pai. Em outras traduções eu falo assim: eu não vou pecar contra o Deus do meu pai, nem contra o meu Senhor. Eu não vou cair nisso aí não. O diabo viu que ele não caiu no laço. O que o diabo fez? Usou ela para defamar, acusar. Fez uma denúncia falsa, falando que ele abusou, não abusou. Qual foi o castigo para José? Prisão. Mas eu posso te falar uma coisa? Pior do que José estava ela. Pergunta por quê? Porque a prisão que ele vai é física, mas a prisão que ela se encontra é espiritual. As piores prisões são espirituais. Quem está entendendo isso aqui? Às vezes você vai recusar o laço do inimigo. Sabe o que ele vai fazer com você? Vai inventar uma mentira sua. Vai te caluniar, vai te difamar. Pergunta por quê? Porque o diabo não aceita não como resposta. O José fugiu. O José caiu no laço? Caiu no laço? Eu quero declarar que todo laço armado pelo diabo você não vai cair não. Então presta atenção. Eu quero que todos aqui levantem a mão. Você crê que tem um profeta nesse altar? Então eu quero declarar que nesta noite Deus está quebrando todos os laços invisíveis do maligno. Nesta noite, laços emocionais estão sendo desfeitos, laços espirituais estão sendo desmanchados, laços mentais para aprisionar tua mente está sendo desfeito. Tudo está sendo desfeito hoje, e laços estão sendo rompidos pelo poder da palavra de Deus. Quem aprendeu o que é o laço do passarinheiro aí? Olha para essa pessoa e falei: vai cair? O texto diz: e da peste, o que é a peste perniciosa? Que fala aqui no texto. A peste perniciosa fala de uma contaminação. É como se fosse um vírus, só que espiritual. É uma peste que vai se espalhando. Sabe aquele dia que você ficou gripado? Quem lembra aquele dia que você ficou gripado? Você viu por onde o vírus entrou? Mas por que você sabe que um vírus se alojou no seu organismo? Os sintomas. Começa com aqueles sintomas, aí você fala: acho que eu vou gripar. Sim ou não? Nossa, que dor no corpo, que indisposição.
Homem parece que já vai para UTI, né? O homem. Irmão, homem com gripe é semelhante a uma mulher grávida, já percebeu? Mas a ciência explica que o sistema imunológico da mulher é mais forte do que o do homem. A resistência da mulher é diferente da do homem. Quem está entendendo isso aqui? Estou livrando vocês, cara. Presta atenção, olha para cá. Diferente do laço que prende, a peste não prende. Pergunta o que ela faz. Ela consome. Ela não mata de uma vez. Ela vai enfraquecendo aos poucos. Vai enfraquecendo a pessoa espiritualmente aos poucos. Profeticamente, o que é essa peste perniciosa? E como se manifesta? Frieza espiritual. Amargura guardada. A pessoa que está na igreja dá glória, xarabacalabadarabacharabai, mas não perdoa ninguém. Que guarda ressentimento, mas na igreja terra. Ó, tá assim, ó. São 18 anos pregando, viajando o Brasil inteiro. Pessoas que estão morrendo por dentro, morrendo por falta de perdão. E eu preciso revelar uma coisa para você. Pergunte o quê? Nós aprendemos na nossa caminhada cristã. Quem é crente aí que já tem uma caminhada aí? Quem já é crente, já tem uma caminhada? Levanta a mão aí, levanta a mão, isso. Quem já se afastou da igreja, mas já foi há muitos anos atrás? Levanta a mão aí, levanta a mão, isso, pronto, aí. Então não vai ser difícil de entender, não. Nós aprendemos que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão. Sim ou não? E se eu falar para você que tem outro pecado que também não tem perdão? Está escrito em Marcos: se vós não perdoardes as ofensas daqueles que vos ofendem, meu Pai que está no céu também não perdoará as vossas ofensas. Aí você não perdoa ninguém, treta com todo mundo, guarda ressentimento e acha que está indo para o céu. Só se for o céu da boca da onça. Porque o céu aonde habita o Pai Celestial não é. Aí você vai guardando. Sabe o que está se manifestando em você? Pergunte o quê? Peste perniciosa. Terceiro, incredulidade. Você para de crer em milagre. Você para de crer na palavra. Você para de crer. Você já não crê mais. Peste perniciosa. O que é peste perniciosa? É quando você começa a tolerar o pecado. O pecado já não te incomoda mais. Eu posso falar? Você pode viver muitos anos fora da casa de Deus, mesmo sabendo que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Mas enquanto você se incomoda com os pecados que você comete, está tudo certo, ainda tem esperança para você. Um dia a graça te alcança, você aceita ela e sua vida é transformada. Nem se for no último minuto da tua vida.
Agora, a partir do momento que o pecado não te incomodar mais, e você começar a tolerar, cuidado, você está com um pezinho lá no inferno assim, ó. Pastor, não fala de inferno, assusta as pessoas. Deixa eu te falar, o que assusta as pessoas é o anfitrião que vai te receber lá, e não a palavra que te liberta daquele lugar horrível. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem está entendendo isso aqui? Pastor, quer dizer que não pode pecar? Se não pudesse pecar, meu irmão, vou te falar uma coisa, hein? Eu seria um hipócrita em cima desse altar aqui. Porque semelhante a vocês eu também cometo pecado, todo dia. A diferença é que o pecado me incomoda e eu me arrependo todo dia. E é por isso que eu vou evitando cair em alguns laços, vou me blindando de certas situações, vou avaliando certas coisas. Quem está entendendo? Quem está comigo? E por último, é quando você já não se arrepende mais. Falta de arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que falam assim: o inferno é para pecador. Quem já ouviu? E se eu falar para você que o inferno não é para pecador? Como assim, pastor? Que heresia? Não. Você tem que entender que o céu foi feito para pecadores. Pastor, que loucura! Eu não estou ouvindo isso! Calma, não reage. O inferno é para quem não se arrepende. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, está escrito em Romanos. Então se todos pecaram, não tem um justo sequer que nunca pecou. Então o inferno não é para pecador, o inferno é para quem não se arrepende dos seus pecados. Porque enquanto você está se arrependendo, a porta da esperança está aberta para você. Quem está entendendo isso aqui? Pastor, como assim o céu é para pecador? Pergunta para essa pessoa que está perto de você: você vai para lá? O que ele respondeu? O que ela respondeu? Pergunta para mim se eu vou para lá. Vou. E eu sou pecador. A diferença é que Deus me dá a chance de se arrepender e eu aproveito todas elas. Um pecador arrependido que vai entrar no céu. Você é um pecador arrependido que vai entrar por aqueles portões celestiais também. Porque a morte de Cristo na cruz foi para mim e para você, pecador. Eu estou sentindo uma graça, hein? Manifestou. Mas a partir do momento que você não se arrepende mais, a peste perniciosa já contaminou o seu sistema imunológico espiritual. Destruiu, acabou. Essa lágrima que está rolando aí é sinal que você se arrepende. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Você precisa entender que o que você não trata espalha. Eu vou repetir: o que não é tratado espalha. Se você não tratar, essa contaminação vai espalhar. Quantas pessoas que estão resistindo ao tratamento? Você precisa entender que o que não é confessado se torna destrutivo. E Provérbios está escrito, se não me falha a memória, é 28 ou 13, não sei, ou ao contrário, não sei. Mas está escrito assim, que o que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. A misericórdia é para mim, a misericórdia é para você. E eu vou fazer uma pergunta: quem quer prosperar esse ano? Quem quer prosperar? Quem quer prosperar esse ano? Coloca para fora isso aí, meu filho.
Coloca para fora isso aí, minha filha. Não deixa isso aí te matar, não. Sabe o que a palavra de Deus diz? Não tenha medo daquilo que pode matar teu corpo. Antes, tenha medo daquilo que possa matar tua alma. Levanta a mão. Fecha os olhos e enxerga o céu. Deus está curando processos internos de contaminação que estava corroendo a sua fé. Deus hoje está te curando. Ele está te curando hoje de dentro para fora. Hoje a peste perniciosa perde a força na sua vida. E a vida de Deus, a vida do tipo de Deus, o zoe de Deus, começa a fluir dentro de você nessa noite. Começa a receber vida de Deus. Começa a receber vida de Deus. Começa a receber vida de Deus. Isso, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo vida de Deus. Entenda que o laço ele captura, ele prende, amarra. A peste corrói, vai corroendo. O laço do inimigo é de fora para dentro, a peste é de dentro. Eu vou te falar, é mais fácil você encontrar o laço lá fora do que aqui. Mas é muito mais fácil você encontrar gente com contaminação aqui dentro do que lá fora. O laço, ele vem de fora para dentro. Mas a peste perniciosa é um processo aqui dentro, que vai matando. Vai matando, só que é perniciosa, ela contamina. Começa a andar com um crente morto para você ver se você não vira um zumbi espiritual. Eu sou um pastor que não passa o pano para crente não, irmão. As pessoas mais mau caráter que eu já conheci era crente. Pega emprestado, não devolve. Empresta, não paga. Quem está entendendo isso aqui? Aí colocaram no Metrópolis hoje aquele caso daqueles demônios, daqueles enfermeiros. Quem viu que lá? Dentro da UTI, que eu não posso falar a palavra, está sendo transmitido. Mais de 10 pacientes na UTI, colocando soda cáustica. Quem viu isso aí? Estourou hoje. Aí a notícia, que uma das que foram presas, cristã, se intitulava cristã no perfil, e só postava vídeos com a filha com música cristã. Só na conta dela 3 pacientes. Sabe o que é isso aí? É gente que está dentro da igreja, mas Deus nunca esteve dentro deles. Estar dentro da igreja não significa nada se Deus não está dentro de você. Pessoas que a peste perniciou. Agora eu estou entendendo porque eu passei mal para chegar aqui, para subir no altar. Porque eu estou ouvindo a voz do Espírito do Senhor aqui. Hoje eu vou fazer uma limpeza. Hoje eu vou fazer uma limpeza. Hoje Ele vai limpar a peste. A peste. Ele vai limpar a peste. A peste. Quantas pessoas que levantam a mão mas estão morrendo espiritualmente?
está no nosso meio, mas está falando da vida de todo mundo. Porque batizou com a boca fechada. Deveria ter batizado com a língua para fora, para batizar até a língua. A peste perniciosa vai corroendo. O problema é o estrago que causa. Quem está entendendo isso aqui? Mas era crente. Eu coloquei, mas era crente. Aí eu fiz um negócio, mas era crente. Aí eu fiz, não é se é crente, irmão. É se tem caráter. Quem está entendendo isso aqui? Agora você está entendendo o quão profundo é o Salmo 91? Quem está entendendo? Só que a partir de hoje, o diabo vai armar o laço, mas você veio no culto da terça. Ele vai armar o laço, você já vai olhar para o laço. Eu fui no culto. Aí vai vir alguém contaminado pela peste perniciosa. Você vai falar: eu fui no culto. Eu estou blindado, estou guardado, estou protegido. Levanta a mão, porque hoje o Deus do livramento está se manifestando nessa casa. E você vai sair daqui hoje blindado, guardado, protegido. Eu vou repetir, repita comigo: blindado, guardado, protegido. Oramá, eu quero declarar: a sua casa será blindada, guardada, protegida. A tua família será blindada, guardada, protegida. Eu estou declarando nesta noite. Pode vir o laço que for, pode vir a peste perniciosa que for, você já foi imunizado pelo sangue do Cordeiro. Você já foi imunizado pelo sangue do Cordeiro. Eu estou declarando, tem gente já passando mal ali. Você foi imunizado pelo sangue do Cordeiro. Você foi coberto, você foi coberta, você foi coberto. O diabo se levanta todo dia ele se levanta procurando uma presa. Todo dia ele se levanta. A Bíblia diz em Apocalipse que ele vem como um leão procurando a quem possa tragar. Todo dia ele vem, ele rodeia, procurando quem que ele vai atingir, procurando quem vai ser a próxima presa. E não se engane, ele vai usar todo tipo de pessoa. Ele vai usar gente que você nem imagina. Ele vai usar gente com cara de inocente. Ele vai usar gente com cara de crente. Ele vai usar gente de todo tipo. Ele vai usar gente legal. Ele vai usar gente, mas na verdade por trás dele tem uma contaminação, tem um laço preparado. Ele não vai fazer barulho, ele vai vir no silêncio. Mas hoje você está recebendo uma dose da palavra de Deus. E quando você se deparar com o ataque dele, com a sutileza dele, você vai declarar: para trás de mim, diabo, para trás de mim, Satanás. Nesse laço eu não caio mais, nessa peste perniciosa eu não me contamino mais. Por quê? Porque eu já estou escondido, eu já estou guardado no esconderijo do Altíssimo, e eu estou descansando à sombra do Onipotente. Eu estou descarado. Eu estou sentindo a graça, eu estou sentindo a graça. Será que mais alguém está sentindo aí? Será que vai ficando de pé? Vai ficando de pé, oh aleluia! Deus vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A palavra falou com você? Essa mensagem entrou no teu coração? Talvez por esses dias o diabo armou um laço para você. Você está mal, filha.
diabo armou um laço para você, filho. Você está mal, você está se sentindo mal. Eu não deveria ter feito aquele negócio, eu não deveria ter me envolvido com tal pessoa. Talvez você venha colhendo um fruto amargo de alguns laços que você caiu em 2025. Pastor, e depois que caiu? Pastor, e depois? O Senhor pregou alertando para não cair. A minha Bíblia diz que Deus é misericordioso. Deus, Ele te ama, filha. Não é porque você caiu que Ele deixou de te amar. Não é porque você tropeçou, filho, que Ele deixou de te amar. Ele continua te amando. O que Ele está esperando de você é o que já está acontecendo com algumas pessoas aqui. Esse quebrantamento espiritual, esse coração quebrantado, porque a Bíblia diz em Salmos, nem vou arriscar falar, mas deve ser o 34, que diz que perto está o Senhor daqueles que estão com o coração quebrantado. Quando você quebranta o teu coração, o Senhor, Ele se aproxima de você. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. E olha o que ele faz: e salva os contritos de espírito. Ele quer te salvar hoje, filho. Ele quer te salvar hoje, filho. Ele quer te salvar hoje, filha. Eu estou ouvindo barulho de espíritos malignos gritando lá fora, porque ele fez de tudo para você não vir no culto hoje. Ele tentou me atacar antes de chegar aqui, porque ele sabia que Deus ia livrar você. Eu quero orar nessa noite. Quero chamar os meus pastores aqui. Pega o seu